Bom, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Eu acho que essa é uma associação que é admirável, né? No contexto da América do Sul, eu acho que é a maior sociedade de planetários. Não sei se talvez também a mais antiga da América Latina. Eu acho que pode ser a mais antiga. Aqui na Colômbia a gente tem um grupo de planetários muito menor, obviamente, perto de 8 planetários digitais, talvez uns 20, 30 planetários móveis, mas eu acho que todo esse movimento que a gente está fazendo e que dá sentido a se encontrar num momento como uma pandemia, é esse pensar a influência dos planetários e pensar como nós estamos inovando na questão da educação, da imersão, da emoção, de levar conteúdos para as pessoas que tenham um significado, que transformem finalmente as vidas das pessoas. Então, eu acho que é um momento muito feliz para mim, de verdade, nessa pandemia, e espero que sobre o tema que vou falar para vocês seja de interesse e que se vocês assistiram já o show que a gente produziu, que é o que vou falar aqui, tenham gostado e espero que no final a gente possa vir a comentar também um pouco sobre o que a gente fez e sobre as expectativas da gente também frente a esse movimento. Muito bem. Então, o primeiro é que o nosso show chamado Terra de Gigantes é uma inspiração numa história, num relato que, embora seja importante para a nossa comunidade, e eu acho que para a ciência mundial, não tem sido muito divulgado. A iniciativa do show parte do Andrés Marcel Giraldo, que é o diretor do show, e ele veio então com a proposta para a nossa companhia, para a Imerdome, que vocês podem ver o loginho ali do lado direito, para produzir uma história, então, uma viagem imersiva ao passado, à pré-história da Colômbia, né? Então, essa é a primeira coisa, é uma história sobre a pré-história da Colômbia. E esse relato, então, primeiro que eu quero contar é como que a gente chegou nisso, né? O que é Imerdome? Imerdome é uma companhia que já tem 3 anos no, de atuação na área de construção de conteúdos imersivos. A gente já produziu conteúdos para diversos planetários e para companhias, para empresas que estão interessadas em discutir elementos do conhecimento e transformar esses elementos de conhecimento através de uma experiência novedosa, porque continua sendo uma experiência muito novedosa a experiência dos planetários e dos domos, tanto domos fixos como domos portáveis, né? Então a gente, inclusive, não nessa história do planetário há 3 anos como companhia independente, mas eu já estou na área há mais ou menos uns 11 anos atuando. Inicialmente estive no planetário de Medellín, depois fui em 2010 estive no planetário de Medellín, depois voltei em 2012 até 2017, e aí a gente fundou a companhia. E a gente fundou porque estamos convencidos que produzir conteúdos diferentes para os planetários é uma opção que todo mundo deveria adotar, e não só companhias, mas os próprios planetários. Então, esse é um pouco do que é esse Merdome, né? Nós trabalhamos não só com divulgação e apropriação do conhecimento científico, mas a gente também quer traduzir experiências, né, e conhecimentos e formas de ver o mundo dos museus, das empresas. A gente quer transformar isso em experiências memoráveis. A gente tem tido a oportunidade de fazer isso com companhias elétricas, com museus, como já falei, com escolas, com colégios, com o setor público também. E especificamente, então, a partir da ideia de construir esse show, a gente se viu na necessidade de buscar parceiros para fazer isso. A gente também, como companhia, além de produzir os filmes, os shows full dome, a gente tem os nossos domos, temos 2 domos portáteis também, um de 7 metros e um de 5 metros, então a gente produz o conteúdo e veicula o conteúdo para a comunidade também, né? Então, isso aí é Imerdom, primeira coisa. Bom, e agora sim, o que é Terra de Gigantes? Terra de Gigantes é um projeto que nasceu há uns 2 anos, mais ou menos, inicialmente,
com esse pensamento de construir um relato sobre uma coisa que não é falada, na grande mídia na Colômbia e que nos últimos anos, talvez nos últimos 30 anos, tem explodido no nosso país. Nosso país não tinha uma memória sobre esse passado remoto paleontológico, né? Então a gente o que conseguiu, a gente se inspirou numa jacida arqueológica muito notável que fica perto do centro do país, numa região que se chama Villa de Leyva, por aqui nessa região que estou apontando no mapinha. E até esse momento, até talvez os anos 90 e como seria reconhecido em 2015, na Colômbia tinham sido encontrados essencialmente vestígios de sauros aquáticos, marinhos, mas não tinham sido achados dinossauros na Colômbia. Em 2015 é validada o primeiro espécime dinossauro encontrado na Colômbia, embora tivesse outras rastros, alguns fósseis que indicavam que tinha presença de dinossauros na Colômbia, antes não tinham sido encontrados. Então essa descoberta de 2015 para nós foi uma grande surpresa. E ficamos mais surpresos ainda quando a gente encontrou esse material de 2015 e vimos que na grande mídia só aparecia duas referências e essencialmente um tijolinho que era copiado de um jornal para outro jornal, revistas, tudo isso sobre isso, o primeiro dinossauro que foi encontrado na Colômbia, né? E isso não impactou o conhecimento da comunidade, não foi para a comunidade. Então o Andrés Marcel Giraldo e eu decidimos contar essa história, né? Tentar se aproximar a essa história e abrir a porta para um grande público, o público que visita os planetários, o público que a gente consegue vincular nos projetos itinerantes com os planetários infláveis, com os planetários móveis, e contar essa história de uma forma que fosse o mais digna possível, né? Então a gente focou nas jacidas mais importantes da Colômbia, que são as jacidas da época do Cretáceo, né? Que é mais ou menos entre 146 a 66 milhões de anos no passado, né? Uma época bem importante. Recordemos que os dinossauros aparecem no final do período Triássico, depois no Jurássico é um grande auge dos dinossauros e finalmente então a história conta que teve uma virada de jogo aí quando alguns acontecimentos, em particular a queda de um grande objeto do espaço na península do Yucatán, no México, desplegou uma grande quantidade de partículas no ar e o fenômeno estimulado do vulcanismo que se deu na Índia, isso talvez fechou o céu para a luz do sol durante muito tempo, produzindo uma sorte de uma pequena era glaciar que acabaria com muitas das espécies, não só os dinossauros, mas que transformaria a história do planeta e passaria então depois a ser a época dos mamíferos, né? A dominação dos mamíferos. Então, o relato, a história atrás de Terra de Gigantes acontece nesse marco, o período Cretácico e as mudanças que se deram nesse período. Né? Especificamente nesse período entre o Jurássico e o Cretácico, se separa, né, o continente de Gondwana, que era a América do Sul e a África, e começam a aparecer mares epicontinentais, mares interiores em alguns lugares. A gente pode ver isso no sul, na América do Sul, na região do limite da Argentina com o Brasil. A gente pode ver aqui especificamente, desculpa, a gente pode ver especificamente aqui na região da Colômbia. A gente vê como praticamente todo o território colombiano, o atual território colombiano, estava alagado por um mar somero, um mar que em geral não tinha mais de uns 80, 100 metros de profundidade, né? Então era um mar relativamente raso e que nas costas, no litoral desse mar, era perto de uma região chamada Villa de Leyva, na província de Ricaute, em Boyacá, no ocidente do país. Fica mais ou menos a umas
não sei, talvez uns 200 quilômetros da fronteira com a Venezuela, essa região, né? Então é bem centro-ocidente do país. E essa era a região do litoral. E o norte do país também estava alagado por esse mar Somero. Só na região central do país, talvez, começava a aparecer lá pelos 80 milhões de anos o primeiro ramal da Cordilheira dos Andes na Colômbia, né? A parte central da Cordilheira dos Andes. Então o que a gente tem é um mar e um litoral no território que atualmente é a Colômbia, né? Então essa região é uma região muito interessante e é uma região submersa. E o que foi encontrado no mar, né? Nesse mar? E o que a gente encontrou de relevante, assim, tipo os personagens mais impressionantes. A gente achou vários répteis marinhos que são realmente grandes para o contexto local. Esse aqui que a gente está vendo é o Calauaiasáureo, conhecido como Calauaiasaurus colombiensis. É um réptil marino que possui um pescoço alongado, uma cabeça pequena, que tem umas aletas bem notáveis, né? E que era um veloz nadador, né? Esse espécimen, especificamente que estou mostrando aqui, está no Museu Geológico do Serviço Geológico Nacional, chamado José Royo y Gómez. E esse animal em vida provavelmente media da ordem de uns 8 metros, da cabeça até a cauda, né? Esse é um holotipo de saurio marinho, que diz que esse, da variedade dos elasmosáuridos, único ou o primeiro descrito do seu tipo. Provavelmente a gente vai encontrar outros das mesmas características, mas esse aqui é o primeiro do seu tipo. E a gente tem várias histórias interessantes sobre esse saurio, e a primeira delas é que a cabeça dele ficou nos Estados Unidos, porque nos anos 40, quando ele foi achado, quando ele foi desenterrado, levaram a cabeça dele para estudo nos Estados Unidos e ficou meio que perdida durante quase 60 anos, até que nos últimos 2 anos, uma missão de paleontólogos colombianos acabou indo para lá, detectando que tinha ficado nos Estados Unidos e recuperaram. Aqui vemos o crânio do esqueleto, no, do Calauaiasaurus. Então esse era um nadador muito potente, um nadador muito veloz, né? Um dos mais surpreendentes, uma das mais surpreendentes encontros foi esse que estamos vendo aqui, que se chama o Kronosaurus, né? O Kronosaurus era um réptil marinho também, que esse aqui em particular media da ordem de uns 10 metros, da cabeça até a cauda, aqui um comparativo aproximado com uma pessoa, e tinha uma mandíbula muito, muito poderosa. A gente vê assim como uma forma meio de crocodilo, né? Mas realmente o que se encontra no museu é muito impressionante. O Kronosaurus foi encontrado não por paleontologistas, muitos desses encontros foram feitos por pessoas, por camponeses que acabaram encontrando por mero acidente. Nessa região de Villa de Leyva é muito notório que tem fósseis por todo lado. Até alguns anos tinha até uma sorte de tráfico de fósseis, né? de amonites, por exemplo, e de ossos. Não sei, aqui ficou uma linha que eu acho que alguém sublinhou, acho que poderíamos, não sei como podemos tirar, ou fui eu, não sei, não, acho que não. Bom, então esse é um dos primeiros e os mais imponentes animais que foram encontrados nessa região. Há uns 3 anos atrás também foi reportada uma tartaruga marinha, em 2015 também, uma tartaruga marinha. Essa tartaruga é uma tartaruga gigante, né? Até agora, a tartaruga
mais antiga encontrada no mundo, a tartaruga marinha mais antiga encontrada no mundo, chamada Smatocheles padillae. E foi encontrada também na região de Vigia de Leyva, mas nesse caso, essa tartaruga foi encontrada por uns irmãos que trabalham na área, são técnicos em limpeza de fósseis, não são também paleontologistas, mas o tratamento que eles deram desse animal é impressionante. Então está descrita na literatura, especificamente como a tartaruga mais antiga marinha achada até o momento. E já vemos aqui as medidas dele é mais ou menos de uns 2 metros. Quer dizer que é um pouco maior que uma pessoa adulta em pé, uma pessoa promédio adulta em pé. Muito bem. E o que chamou mais a atenção da gente foi o chamado Padillasaurus leivanensis. Esse Padillasaurus, desculpa, vou ver se aqui conseguimos, não sei se consigo tirar aqui, isso. Ok. O Padillasaurus leivanensis é um grande réptil também, mas esse é terrestre. E aqui então a gente está evidentemente frente a um dinossauro, né? O que foi encontrado foram as vértebras que faziam o passo assim do corpo do animal para a cauda do animal. Então se trata de um animal jovem, né? Pelo que se estudou, e também um holótipo da espécie, mas pertence assim à grande família dos brachiosáuridos. A sorte de encontrar esse animal foi precisamente a porção do esqueleto que foi recuperada, né? Que foi essa região aqui dessas vértebras que vão para a cauda, que permitem traçar o ângulo no qual o animal permanecia erguido, né? Tem dois tipos aqui, para falar de uma forma geral, seria esse, que permanece com a cabeça erguida, e tem o tipo dos diplodocus, que são com basicamente espinha alongada e a cabeça um pouco mais horizontal. Então, quando se encontra esse, em 1990, são recuperadas essas vértebras, ficou em estudo, e foi um grupo de paleontologistas colombianos e argentinos, onde eu acho que vocês sabem, tem umas equipes muito fortes de paleontologia, que estiveram estudando os fósseis até determinar que efetivamente era esse tipo de dinossauro. E é surpreendente porque possivelmente eles dataram que possivelmente era de mais ou menos uns 120 milhões de anos no passado. O registro geral ao redor do mundo desse tipo de dinossauros gigantes é mais na parte do Jurássico, né? E eles não aconteceu uma grande extinção coletiva, mas eles foram desaparecendo ao longo do período Jurássico. Então, encontrar esse tipo de espécime no período Cretácico é bem interessante, porque, como estou falando, já para o meio do período Cretácico, então uma época bem recente. E foi o primeiro na Colômbia, né? E foi bem ali, nessa região do litoral de Villa de Leyva. Então é uma das coisas mais surpreendentes que tem esse espécime, que foi o que motivou a gente, precisamente, a contar essa história. Então esses são os personagens principais. A gente usa outros também no show, mas foram esses os que mais chamaram a atenção, os que foram os escolhidos. Geralmente, quando a gente faz uma produção para Domo, e sabemos que as produções comerciais cada vez tendem a ser mais compactas, a gente pensa em durações entre 20 e 25 minutos. A gente estimou uma boa duração 20 minutos, por isso acabamos editando o filme e escolhendo esses personagens que são algumas dos fósseis encontrados mais imponentes, mais importantes, né? Muito bem. E essa produção, o que significou essa produção em termos de
de técnicas, né? A gente, então, propôs desde o início uma produção full dome, né, de grande formato. A gente propôs, ou escolheu fazer até 4K, nós escolhemos 8K ainda, porque não é um formato tão disseminado. Aqui na Colômbia tem um planetário 8K, em Bogotá, que é o planetário de Maloca, mas no planetário só tem dois grandes planetários com tecnologia digital na Colômbia, o de Maloca e o de Medellín. O planetário de Bogotá não é digital. Então a gente pensou que a possibilidade de distribuição desse show, pelo menos na América Latina, deveria obedecer ao estándar de produção na América Latina, que é 4K, e com os derivados para 2K e para 1K, para planetários móveis, né? Então, o que a gente fez foi, primeiro, um processo de pesquisa, né, da época, uma reconstrução da época. Para isso a gente contou com o suporte de 3 paleontologistas, um da Universidade EAFIT, uma paleontologista do Serviço Geológico e duas paleontologistas do Serviço Geológico Nacional. Além disso, a gente estudou as referências da época e os artigos científicos para tentar reproduzir não só as características dos animais, mas as características da paisagem, né? Que tipo de topologia, que tipo de geologia, que tipo de geografia poderia ser encontrada naquela região. E a gente fez uma pesquisa bem aprofundada, sobretudo nas espécies vegetais que se encontravam na época. Porque a gente achava que isso, se a gente vai fazer um filme que fale sobre ciência, a gente tem que tentar reconstruir isso da forma adequada, né? E até porque a gente podia introduzir algumas coisas que a gente decidiu não botar no final tão claramente como a dieta dos animais, tudo isso, mas tem que estar claro o que é que eles se alimentavam, né? Então a gente tem, por exemplo, pinhos de braços, como esses que estão vendo aqui, samambaias, enfim, uma série de plantas que são, de fato, as plantas da época. Temos que lembrar que no período Cretácico ainda não tinha plantas com flores, né? Então essa transição se dá também no período Cretácico. E é uma transição bem interessante na Colômbia. Isso foi bem um corte, assim, tipo, mais ou menos para os 66 milhões de anos, você consegue datar com paleobiologia muito bem as características da região. Então a gente fez essa reconstrução, a reconstrução dos cenários, onde habitariam, como era que a Colômbia se via há 120 milhões de anos no passado, e depois a gente começou a introduzir os personagens, né? Então, a partir das reconstruções dos esqueletos de cada uma das espécies, a gente começou a consultar nos artigos qual era o tipo, qual era a extensão aproximadamente do corpo, tudo isso. Então, a gente fez a reconstrução dos animais baseados nessas características. Então, a gente fez da tartaruga, do palidossauro, do cronossauro. Enfim, eu acho que a gente conseguiu uma modelagem importante da aparência desses animais. Aqui vemos, por exemplo, numa das cenas que eu mais gosto do filme, é precisamente a reconstrução do tecido, né, a partir da marca dos fósseis, como deveria ser isso, qual seria a longitude, o comprimento, qual seria a envergadura do animal, né? E a gente também recriou qual seria o cenário de 66 milhões de anos no passado, quando precisamente acontece essa transição mais ou menos abrupta, né? Não é que os dinossauros e todas essas espécies se extinguiram de um dia para outro, né? Não foi assim. Mas é claro que esses processos foram acumulativos, como falei, um pouco o vulcanismo, o outro foi essa hipótese da grande colisão com o planeta Terra na região de Yucatán, que é a hipótese do Luiz Álvares, né? Então, esse foi o ângulo de construção da geotécnica 3D, mas a gente também pensou em alimentar
o show com outro tipo de cenas que fossem mais orientadas para a ideia de motion graphics, mas que não fossem motion graphics cru, né? Assim, que não fosse um motion graphics como a gente quase sempre faz, branquinho, azul, mas que tivesse mais um impacto de ilustração, né? Então a gente usou essa característica de todo o nosso motion graphics ser ilustrado, né? Aí então a gente contou com uma ilustradora que não pertencia a Imerdome, né? E convidamos ela para fazer essas reconstruções. Então ela fez toda a parte da modelagem dos esqueletos a partir dos artigos, para construir também a ideia dos tamanhos dos bichos, mas também essas transições, né, do final do show, mostrando que finalmente os dinossauros estão presentes aí entre a gente. Então aí a gente pesquisou quais serão essas etapas intermediárias, né, entre os dinossauros e as aves, especificamente então a diferenciação entre os dinossauros que deram origem à linhagem das aves, né, e os que foram ficando pelo caminho, né. Então tudo isso ficou como ilustração que vai servir de suporte para a gente, para recursos posteriores de pequenos clipes para uso nas redes sociais, para o lançamento na Colômbia desse show. O que vocês viram em plano, em flat screen, é o lançamento do show, lançamento, é primícia. Quero dizer isso, que esse encontro é a primícia, a primeira vez que a gente exibe em público o filme. A gente fez essa adaptação para o plano para conseguir mostrar e enviar para vocês e que tivesse uma relação bacana de movimentos e de aspecto, né? Mas a gente já culminou também a etapa do filme propriamente feito. Então essas ilustrações vão servir de suporte, por exemplo, para a construção de e-books, de livros de atividades em cima da temática, para posteriormente colocar nas redes e para intercambiar, até para material de marketing do show, né? Que pode vir a ser canecas, por exemplo, ou camisas, ou sei lá, cartazes, coisas desse estilo. Então a gente ficou com esse material disponível. Essas são técnicas de animação 3D, técnicas de animação 2D, e a gente fez também fotografia e vídeo 360, né? Para apoiar e para destacar também onde que estão esses lugares, né? Porque a gente pensou inicialmente em fazer um filme só de animação, mas uma das missões desse filme, e pelo qual foi escolhido pelo Ministério de Cultura para ser financiado, foi porque ele realmente reproduzia o patrimônio. Sim, esse era o caminho. Tinha que reproduzir o patrimônio, chamar a atenção das pessoas sobre onde está esse patrimônio, sobre como visitar, provocar um pouco essa visita para esses lugares, né? A gente já até fez uns compromissos com os lugares onde estão exibidos os fósseis, de promover e ainda de dar alguns clipes específicos, porque esses fósseis não estão todos nos mesmos lugares, estão em diversos museus. Então a gente usou essa técnica. Temos fotografia 360 e temos 360 por 360 também, e vídeo 360 por 360. Então a gente também fez filmagem contínua, filmagem por fotogramas, e a gente fez 360, né, com 360 completo, para destacar muito a parte real dos lugares, né. E finalmente essa equipe de produção, a ideia partiu então do Andrés Marcelo Giraldo, que foi que impulsou o projeto no Ministério da Cultura. Ele é o diretor do show e o roteirista do show. Ele que construiu a história, baseado na pesquisa que a gente fez em diferentes museus. E daí a gente então partiu com essa pesquisa, com esse primeiro roteiro, a construir a nossa equipe. E a nossa equipe não é muito grande, né? É um animador 3D, né?
o David, conhecido como o Greco no mundo artístico, ele é músico também, mas é um animador 3D muito competente. Toda a trilha sonora que foi construída por Camilo Posada, músico e compositor daqui da cidade. Ele é um produtor de música para filmes também. A Laura Ospina, que foi a responsável de criar todas essas belas ilustrações que a gente viu aí, que complementam, e a arte do cartaz que vocês viram no início do vídeo, os que já assistiram. E a animação dessa ilustração 2D foi responsabilidade do Camilo Cano, que é designer também e animador 3D. Então, essa foi a equipe de criação. Tem uma pessoa que talvez está assistindo a gente aqui também, Carolina Patinho, quem foi a estrutura toda de organização atrás do filme, né? Uma equipe de produção sem uma pessoa que arranje as viagens, que pague os provedores, que mantenha as coisas alinhadas também. Essas coisas não aconteceriam sem uma produtora. Então, a nossa produtora, quem eu sou muito grato, é Carolina Patinho. E tudo isso, então, foi possível graças a, aos estímulos, às bolsas de criação do Ministério da Cultura da Colômbia. A gente ganhou 2 estímulos no ano passado, por um total de mais ou menos uns 130 mil reais, vai por aí, 140 mil reais. Esse foi o orçamento do show, porque tudo foi feito in-house, né? Então, esse foi o nosso orçamento, a gente gastou, e aí ainda tem um recurso para fazer a promoção desse filme nos circuitos comerciais e claro, nos planetários posteriormente. Então, esse é o marco do nosso trabalho e era o que queria apresentar para vocês. E eu gostaria muito de escutar, bom, primeiro, se assistiram um filme, se tem dúvidas sobre a produção ou comentários sobre o enfoque temático do filme. A gente colocou legendas no filme também para que estivesse claro o texto, como acharam o roteiro, como acharam a trilha sonora. É importante para a gente ter esse momento.